Uma boa noite a todos, que estejamos em paz aqui nessa casa de oração, nesse encontro, nesse lugar em que virtualmente podemos estudar e apreciar com mais profundidade os ensinos de Jesus. Hoje nós buscamos nos inspirar naquela fala evangélica, naquele episódio evangélico em que Jesus pergunta aos dois apóstolos, aos dois seguidores de João Batista, lá nas margens do Jordão, que o seguiam porque João Batista encaminhou esses dois discípulos a seguir Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que há de vir, anunciando então o Messias. E André e João vão em busca de Jesus, seguem-no. Jesus, percebendo que estava sendo seguido, virou-se e perguntou-lhes: o que buscais? Então nós nos propomos a pensar: o que nós buscamos quando procuramos Jesus? O que nós buscamos vivenciando esse estilo de vida ao qual nós nos entregamos? Então, Jesus responde para eles. Jesus diz para eles, quando eles solicitam nessa pergunta: onde mora? Jesus disse: vinde. Então Jesus os convida para a sua intimidade, para a sua casa. E André e João vão logo divulgando a notícia para os outros, para Simão Pedro, para os outros apóstolos, já dizendo que o Messias tão esperado já havia chegado. Então, nas palavras de Padre Antônio Vieira, Brasil Colônia, ele, num dos seus sermões, diz que, vindo a sabedoria divina em pessoa e descendo do céu à terra a ser mestre dos homens, a nova cadeira que instituiu nesta grande universidade do mundo e a ciência que professou foi só ensinar a ser bom e justo, santo, numa palavra, e nenhuma outra. Padre Antônio Vieira. Então nós sabemos que para realizar esse projeto de nos tornarmos justos e bons, precisamos conhecer Jesus para aplicar os seus ensinos. E nós vimos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o Cristo, quando esse capítulo fala: eu não vim destruir a lei. Então, quando esses apóstolos, quando esses seguidores de João Batista buscam Jesus, é porque naturalmente eles questionavam a respeito do rigor das leis mosaicas, do rigor das leis judaicas. Então, eles vinham buscando um significado melhor para a vida. Diz aqui que Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí toda a lei e os profetas. Então nós podemos observar
que todas as alterações agregadas ao cristianismo verdadeiro, ao cristianismo de Jesus, que foram alterados pelos interesses humanos, Jesus vem, naquele tempo, a ensinar com clareza, começando por extirpar toda a árvore que Deus não plantou. Então, aqueles rigorismos, aqueles cerimoniais, aqueles 613 preceitos da lei de Moisés, ele colocou por terra. Então, nós queremos uma religião de essência, uma religião que melhore o ser humano. Nós não queremos mais superstições, magias, exterioridades, né, para garantir o reino dos céus. Nós queremos não mais nos guiarmos por falsos profetas. Nós queremos reagir a essa sequência de atrasos, né, e de infelicitações para o ser humano. O que veio Jesus fazer? Veio trazer a verdade, dissipar as trevas, veio combater a crueldade, veio trazer o verdadeiro sentido, veio ensinar e consolar os pobres. É por isso que Allan Kardec nos coloca enfaticamente a necessidade de amar em primeiro lugar e em segundo de nos instruirmos para que nós busquemos a verdade libertadora. Então, diz ainda nesse capítulo 6 do Evangelho: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para a cura dessa nossa alma, desse nosso espírito que está sofrido por conta desses desvios e de todas as infrações em relação à lei divina. Lei divina que é a lei natural, que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei que nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o homem, o ser humano, só se infelicita, só se torna infeliz quando dela se afasta. Isso está lá no capítulo 1 da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Então, é muito importante considerar que, conforme a espiritualidade nos afirma, a lei divina está inscrita em nossas consciências, mas que Jesus vem para trazer à tona, para trazer à luz a verdadeira interpretação dessa lei divina, para garantir a felicidade de todos nós, de todos os homens. Vamos ver aqui na questão 922 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos amigos nos esclarecem, quando Allan Kardec faz a questão: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? A resposta: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando é que Jesus nos ensina a cultivar a consciência tranquila? Quando ele fala da solicitude do Pai, quando ele nos ensina que é preciso ser humilde, pobre em espírito, manso, pacífico, pacificador, misericordioso, quando ele nos ensina que é preciso perdoar quantas vezes nos ofenderem, ele nos ensina a servir
para nos sentirmos mais próximos de Deus. Ele inaugura, então, a lei do serviço, quando diz: aquele que quer ser o maior de todos, que sirva, que seja o que mais sirva. Então, o que Jesus veio fazer e o que André, João, Simão Pedro, os apóstolos que o seguiram, buscaram dele, quando disseram: vós tendes palavras, só vós tendes palavras de vida eterna. Então Jesus veio nos ensinar tudo aquilo que nos confere aptidão, condição, possibilidade de seguir pacificamente essa jornada. Pacificamente por quê? Porque nos esclarece que Deus é Pai de todos e que é misericordioso, que podemos nele confiar. Então, nós deixamos de pensar nos dias de hoje em inferno das penas eternas. Nós sabemos que o Pai é também educador, que ele nos confere quantas oportunidades sejam necessárias para que nós nos adaptemos aos ensinos de Cristo. Ele nos oferece Cristo, Jesus, que é aquele mais perfeito que pisou a terra. Então, na questão 625, ele nos fala de Jesus assim, como o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem como guia e modelo. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Jesus é o governador da Terra, desse astro, dessa casa, dessa morada. Como há muitas moradas na casa do Pai, Jesus vem pensar a terra, prepará-la para essa humanidade que ele guia, que ele tutela. Então, nós precisamos conhecer melhor Jesus. Precisamos buscá-lo para alcançarmos aquilo que nos compete, o aprimoramento humano. Então, nós buscamos conhecer as leis divinas por meio da prática dos ensinos de Jesus. Buscamos aplicá-las em nosso cotidiano. Então, é preciso fazer a coisa certa, é isso que buscamos. Queremos o alimento para que não nos iludamos, que não caiamos em tentação. Precisamos pacificar o nosso íntimo, harmonizarmos-nos com a vida, com as dádivas que chegam para nós e que as possamos multiplicar, conforme Jesus nos ensinou na parábola dos talentos. Precisamos multiplicar os dons, precisamos valorizar o pensamento raciocinado, os nossos sentimentos, as nossas emoções, todos esses instrumentos que já trazemos para que possamos multiplicar. Nós buscamos, sim, a felicidade na posse daquilo que é necessário, mas também podemos nos inspirar em Jesus quando ele diz da imortalidade do Espírito, confessando a Nicodemos que é preciso nascer de novo para vivenciar o reino dos céus. Então, esse cultivo racional para nos tornarmos seres humanos melhores, mais justos, mais bondosos, com uma espiritualidade básica para ampararmos-nos uns aos outros e respeitarmos-nos como irmãos, porque sereis conhecidos como meus seguidores se vos amardes uns aos outros, disse Jesus. E ele nos ensina também o desapego, quando diz que a quem lhe pedir a túnica, cede também o manto, porque
o desapego, ele é preciso ser compreendido que ele interfere em nossa capacidade de amar. Ele nos faz focar só nas coisas transitórias, passageiras, quando devemos buscar aquilo que não perece, que não morre nunca, que é o espírito imortal. Por enquanto, estamos vestidos aqui com uniforme de trabalho. Esse corpo físico é instrumento do espírito imortal, para que esse mesmo espírito possa avançar em aprimoramento, utilizando essas experiências na carne. Somos depositários, não proprietários. Então é preciso apreciar os bens terrenos no seu justo valor, porque o que é nosso de fato são os frutos que alcançarmos com denodo, com esforço. Que frutos são esses? São os frutos do espírito, tanto da intelectualidade, o que a gente avança em conhecimentos, e aquilo que a gente avança como ética, como valores morais, de solidariedade, de fraternidade, de bondade simples, de boa vontade, de compreensão, aquilo que é o amor em ação, a caridade, conforme a concebia Jesus, que vem a ser a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, nós que sabemos que a felicidade vem a ter essa significação de fé no futuro, paz de consciência e a posse do necessário, nós sabemos que devemos buscar Jesus, né? Para compreender isso com maior largueza e para desenvolver em nós toda essa percepção da realidade. Essa realidade nossa que obedece a um fluxo. Nós devemos repassar aquelas bênçãos que já alcançamos. Então, como é que se faz isso? Apreciando, sim, e valorizando aqueles em volta de nós, as pessoas, e desenvolvermos qualidades de convivência, qualidades sociais, para harmonizarmos e ir plantando a paz que tanto queremos ver no mundo, né? Precisamos compreender os desafios, os sofrimentos, as injustiças, as diferenças, as oportunidades, os problemas do ser, do destino, da dor, para que nós possamos nos ajustar ao comando divino. Por isso, nós pedimos alimento, força, luz. Buscamos conhecer os ensinos para discernir, para praticá-los, para não nos iludirmos, para não adotarmos conduta e seguirmos como bando falsos profetas, falsos ensinos. Nós não queremos mais nos iludir, nós queremos o ajustamento, a harmonização para a vitória do bem. Buscamos paz e educar as nossas próprias energias para o proveito da vida. Buscamos luz de sabedoria, buscamos vivenciar as nossas próprias ideias para alcançarmos independência e autonomia, para não sermos Maria vai com as outras, para frequentarmos o nosso íntimo e não perdermos o nosso próprio endereço, porque aqui dentro de nós já existe o reino dos céus, que, conforme disse Jesus, não se manifesta na exterioridade, mas dentro de cada um de nós. Isso nos reporta ao episódio de Jesus conversando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, quando ela pergunta para ele: Senhor, onde é que devemos adorar o Pai? A Deus. Lá no Monte Garizim, no templo da Samaria, no Monte Garizim, ou no templo de Jerusalém? E Jesus diz para ela: chegará o dia
em que o Pai será adorado em espírito e em verdade, significando que o verdadeiro templo é o nosso íntimo. Aqui, dentro de nós, é que nós devemos buscar, como primeira e mais importante das tarefas, aprimorar esse espírito, o nosso íntimo, alcançando a sabedoria, os valores imarcessíveis, as virtudes e até nos diplomarmos, né, nessas qualidades morais que nos libertam. E para nos libertarmos, precisamos atentar para o esforço em nos libertarmos fisicamente, que é a diminuição dos apetites, da sensualidade, do gozo pelas coisas materiais, da cobiça, da ambição, do sensualismo, da glutonaria, desses prazeres, né, que fazem com que nós fujamos à moderação. A libertação intelectual é valorizando a capacidade de pensar. Jesus veio nos ensinar a pensar e agirmos com responsabilidade em relação às nossas escolhas. Por isso precisamos estudar. Amai-vos e instruí-vos, diz Allan Kardec. Então, precisamos aprofundar os nossos conhecimentos, ampliando a nossa perspectiva, a nossa consciência e buscando a autogestão, nosso autogoverno, né? E nós, o nosso próprio guia, junto com Jesus. E o terceiro tipo de libertação é a libertação moral, que vai nos encaminhar para a nossa essência, que é a essência divina, essência de Deus, cuja regra imutável é o bem. Então é preciso praticar o amor e estarmos em constante contato diariamente com o sagrado que já existe dentro de nós. Então, saber o que nos convém, o que não nos convém, tornarmos-nos seres humanos plenos, abertos ao convívio do amor, à fraternidade, à gratidão, à solidariedade, à gentileza, ao autoconhecimento e à autoeducação transformadora. Alcançar força moral para guiar a própria vida, servir a humanidade, servir com ética, com respeito, agir com retidão. Jesus priorizava a ação e dizia numa censura aos fariseus: eles falam, mas não fazem. E disse também, na mesma ocasião, que aquele que pega o arado e olha indeciso para trás não é digno do reino dos céus. Então, as qualidades que Jesus nos pede são decisão, firmeza, tenacidade. É preciso progredir, porque estamos todos sob o jugo das leis divinas. Uma delas é a lei do progresso. É preciso progredir, sempre, sem pressa, sem pausa, mas sempre. Então, nós que buscamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, quando cooperamos com a fraternidade, com o bem, estamos cultivando a verdade. Quando colaboramos na fraternidade universal, nós estamos cumprindo o propósito da vida. E é Jesus, esse ser pleno, quem nos ensina o roteiro de tal realização, propondo-nos, por meio de sentenças, princípios e parábolas, os seus ensinos. O que realizaremos com uma prolongada educação das faculdades humanas e de um propósito de libertação. Libertação dos nossos instintos, das baixas paixões, substituindo-as pelas da razão. Enfim, edificando o reino de Deus em nós,
vivendo em plenitude, em harmonia, em serenidade, em paz, no mundo sem ser do mundo, oferecendo o nosso contributo pessoal em favor do próximo e melhorando a vida em nós e ao nosso redor. Lidando com os nossos sentimentos, emoções, alcançando a maturidade espiritual que nos facultará sempre o bom ânimo, a coragem para quaisquer enfrentamentos e a decisão de mudar sempre por melhores hábitos os que já fazem parte da nossa essência. Buscamos, enfim, com gratidão a Jesus, nos maravilharmos com a vida abundante que a prática dos seus ensinos nos oferece. Nós te louvamos, Jesus, e para finalizar, queremos realçar dessa página denominada Desiderata, de Max Ehrmann, essas palavras: você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo que você não possa perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Muita gente luta por altos ideais e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Faça você tudo também para ser feliz. Busque Jesus e garantirá assim, pela prática ou pela aquiescência ao jugo de Jesus, que é suave, e o fardo muito leve, o jugo do amor, garantindo então a nossa plenitude, a nossa paz, a nossa felicidade. Gratidão a todos. Uma boa noite.